Então, olá pessoal, eu sou o professor Iago e esta é mais uma aula do canal Infinity falando sobre função exponencial. Então é muito importante que você tenha assistido a nossas duas aulas anteriores, a primeira falando sobre a definição da função exponencial e a segunda falando sobre o gráfico da função exponencial. Nesta aula nós iremos falar sobre a equação exponencial e como resolvê-la. Então vamos lá. Equação exponencial. O que vem a ser uma equação exponencial? Uma equação exponencial é toda equação cuja incógnita está no expoente, ou seja, o valor desconhecido, a nossa letra da equação, está no expoente, tá, de algum dos valores da nossa equação. Vejamos alguns exemplos. Então, por exemplo, 4 elevado a x igual a 32, 1/3 elevado a x igual a 81, 25 elevado a x mais 1 é igual a raiz quadrada de 5 elevado a x, 2 elevado a 2x é igual a 2x mais 12, são todos exemplos de equações exponenciais. Então, são todos exemplos de equações exponenciais, onde nós temos em todos os casos o x da questão, né, incógnita, nos expoentes, né? A primeira no expoente do 4, a segunda no expoente do 25, a terceira no expoente do 1/3, outra no expoente do 2. Então, todas elas estão com o x no expoente. Mas como que a gente faz para resolver uma equação exponencial, né? Como que funciona a resolução da equação exponencial? Então, o processo de resolução de uma equação exponencial basicamente se resume em transformar aquela igualdade, né, entre dois números, onde pelo menos um deles contém no expoente uma incógnita, em uma igualdade de potências de mesma base, certo? Porque nós sabemos o quê? Como a função é injetora, né, nós vimos na aula anterior que a função exponencial é injetora, então para o a maior do que zero e o a diferente de 1, né, que são as condições da definição, nós temos que 1a elevado a x1 igual a 1a elevado a x2 só acontece, né, quando x1 é igual a x2. Ou seja, se eu pegar de uma função exponencial uma igualdade de potências de mesma base, né? Nesse caso aqui a nossa base é a elevado a x1 igual a elevado a x2, então uma igualdade de potências que tem a base igual, nesse caso a base A, né? Nós podemos concluir o quê? Que os expoentes são iguais. Então, basicamente eu tenho que fazer isso, tenho que transformar aquela igualdade, né, numa igualdade de potências de mesma base. Que aí basta que eu resolva a igualdade dos expoentes, certo? Vamos ver alguns exemplos, né, de resolução de uma equação exponencial. Então, pessoal, esta aula é dividida em duas partes. A primeira parte acaba aqui, e a próxima parte eu convido para que você assista no próximo vídeo. Obrigado por estar no canal Infinity e até mais!